Fala aí, galerinha criativa e curiosa do YouTube. Como vocês já sabem, meu nome é Lucas e vocês estão no canal Oficinando. Esse videozinho de hoje vai ser um videozinho, digamos assim, que uma repostagem. Eu já tenho um vídeo falando sobre esse assunto, mas muito antigo, talvez até um pouco incompleto. E eu vou estar fazendo esse vídeo hoje para vocês mais legal. Peço desculpas para vocês que a imagem talvez vai estar meio ruim. Primeiro que eu tô sem barba. Tive um acidentezinho, queimei minha barba aqui na oficina. E aí, para não ficar aquela falha, até machucou um pouquinho aqui, tirei tudo, né? E a iluminação também vai ficar um pouquinho ruim, porque nessa época de chuva, para variar, aqui no sítio a gente é meio abandonado e a gente tá sem energia agora. Eu liguei uma lanterna aqui no fundo, então talvez fique meio estourada a luz na minha cara, mas eu vou tentar arrumar na edição, beleza? Mas assim, vamos lá. Esse vídeo ele vai ser separado em 3 tópicos, beleza? Quais usar, por que usar e aonde encontrar essas madeiras para cutelaria, tá? Enquanto eu tô falando, enquanto a gente vai discutindo um pouquinho sobre isso, vou deixar aqui nesse cantinho um videozinho de algumas imagens de exemplos de madeiras da Gavião. Então os bloquinhos para vocês verem o nome da madeira e como ela fica polida do outro lado. Então vocês vão ver que eu vou rodando. Então, quem quiser ver também, as madeiras aqui embaixo vai estar rodando, beleza? Bom, tendo dito tudo isso, vamos ao que interessa. Vamos começar do começo, né? Pelo primeiro tópico. Quais madeiras usar? Esse é um tópico muito importante. A gente quando começa, né, fazer as facas, só quer saber da madeira ser bonita e tal. Mas é importante que, além dela ser bonita, ela tenha uma qualidade, digamos assim, estrutural, né? Para que ela possa vir a ser um cabo de faca. Para que você possa usar para isso. Então assim, o ideal é que se utilize madeiras de lei, madeiras de qualidade. Você não comprar qualquer madeira, tipo pinos e tal, porque não vai trazer um cabo perfeito, né? Um cabo assim, digamos assim, que seja bonito aos olhos e também ótimo para ser utilizado, entendeu? Com relação à resistência e tal. Então, você tem que saber escolher de forma que você una os dois, a resistência e a beleza. Isso é complicado para quem está começando e tal. A galera costuma pegar qualquer madeira de demolição, né? Eu, quando comecei, utilizei muito madeira de demolição, que eu nem sabia o que era. Madeira de cama, de móvel e tal, e aí você vai usando, mas isso é normal, porque você está aprendendo ainda, né? Então assim, passando do primeiro tópico, então vamos destacar aqui que a madeira que você deveria usar, a gente está falando nesse caso hoje só de madeira, tá? Então, o ideal é que você use madeiras de lei. E daí, já é um gancho para o segundo tópico, né? De por que usar essas madeiras. As madeiras de lei, ela tem um diferencial dessas madeiras comuns, né, que você encontra em depósito de construção, que é, por exemplo, o pinus, que é essa madeira que eu utilizei aqui para fazer as paredes dessa minha oficina agora. Que é uma madeira muito comum, é barata, a galera usa muito em construção, tábua e tal. Então, como que você vai diferenciar, né? Por que você tem que usar uma madeira de lei, uma madeira boa para fazer esse cabo e não usar esse tipo de madeira? As madeiras de lei, ela tem um diferencial nelas, que é a seiva, tá? Pô, Lucas, como assim a seiva? Madeira não é seca? Porém, existem alguns tipos de seiva, né? As seivas oleosas e as seivas resinosas, tá? O mais comum, que a galera mais gosta de utilizar, são as seivas oleosas, né, para madeira de lei. Um bom exemplo disso, né, é a peroba, que é uma madeira extremamente dura, resistente. Inclusive tem o óleo de peroba. Também tem o cumaru, que ele é utilizado o óleo até para cosméticos e tal, não só da castanha, né, como também da árvore. Então assim, o pinus, por exemplo, ele é uma madeira resinosa. Na árvore, essa seiva, inclusive, às vezes tem um acúmulo em alguns pontos, ela desce e se acumula e fica ali, é inclusive inflamável. Quem gosta de bushcraft usa para isca de fogo e tal. Não pode ver um
um pinheiro e tal, que quer ir lá cavucar para ver se tira alguma pedacinho lá da seiva para usar de isca de fogo, né? As madeiras de lei, elas tendem a ter um óleo nela, impregnado. Isso a gente vê até quando a gente vai lixar na lixadeira de cinta, e ela tá com uma lixa meio gasta, às vezes esse óleo chega borbulha na madeira por conta disso. Você vê assim, mesmo quando ela já tá bem seca, algumas madeiras elas ainda tem esse óleo nela, e você vê, ele chega a sair umas bolinhas assim, que ele esquenta, né? A lixa tá gasta, obviamente não tá tirando bem, ele tá gerando muito atrito, e ele esquenta e você vê assim, umas borbulhas, assim, aquele óleo parece que sobe de forma superficial, tá? Isso é o que torna essa madeira excelente para cutelaria e uma madeira extremamente resistente. Por quê? Né? Algumas madeiras, ela não tem, assim, digamos que uma seiva, né, um óleo natural que a torne uma madeira boa. Quando ela seca, ela praticamente não tem praticamente nada de óleo natural, que a torna quebradiça e tal. Esse óleo natural é um artifício que a planta tem para ela conseguir viver por mais tempo. Então ela afasta pragas, cupins, insetos que possam vir a danificar a árvore. Consecutivamente faz com que essa árvore viva por mais tempo. E aí a sua madeira se torna melhor. Então, essas madeiras que a gente tem na natureza e tal, que vocês veem geralmente aquelas árvores que ficam bem grandes e tal, são madeiras ótimas, tá? Um bom exemplo disso são os jacarandás e tal, né? E aqui eu vou estar mostrando para vocês uma madeira que se chama violeta, para vocês terem uma ideia do que isso facilita, né? Então aqui vocês veem o bloquinho, ó, é uma madeira da gavião. E desse lado aqui, ó, ela tá praticamente polida, vocês estão vendo, ó. E aqui, galera, eu só usei uma lixa 220 na lixadeira de cinta, claro, né? E depois passei um pouquinho na roda de politriz com uma pasta de polir. E vocês veem que ela já dá um brilho excepcional. Esses óleos naturais na madeira ajudam muito nesse processo aqui, né? Porque, inclusive, vocês, não sei, quem é um pouco mais velho, que a mãe costumava usar, ou a avó, óleo de peroba para passar nos móveis e tal, para dar brilho, é um bom exemplo também, tá? Eu tô usando o óleo de peroba porque me vem mais na mente, mas inclusive tem a cera de carnaúba, enfim, né? São diversos exemplos aí que a gente pode estar utilizando. Então, esses óleos naturais que existem nas madeiras de lei ajudam e muito, né, no processo de acabamento dessas madeiras e também da resistência delas, porque mesmo que elas estejam secas ali, digamos, estabilizadas, né, não tenham mais água, aqueles óleos eles não evaporam, eles continuam dentro dessa madeira, né, o que, como eu disse, traz essa resistência ao tempo dessas madeiras, certo? Então, nós utilizamos sempre madeiras de lei. É o ideal que você utilize esse tipo de madeira, que geralmente são madeiras duras, né? E que quando você vai para lixar elas soltam um cheiro assim, algumas muito fortes de serem muito ruins e outras muito fortes de serem muito boas. Tem algumas madeiras que eu lixo aqui que me deixa doido, de forte o cheiro, né? Se eu tiver sem máscara eu saio espirrando na oficina, parece que jogaram uma bomba de gás lacrimogênico na oficina, né? Mas elas trazem uma qualidade no acabamento e também de forma mecânica, né, para esse cabo, muito grande. Diferente de outras madeiras que, como elas não têm essa resina natural, às vezes com o tempo, conforme no processo de secagem, envelhecimento dessa madeira, elas geram até mesmo trincas muito grandes. Então, por exemplo, quando você compra uma madeira, vamos utilizar como exemplo o pinus. Você faz a furação do cabo e ela não está totalmente seca e tal, e você deixa esse cabo, você faz esse cabo dessa faca, com o tempo, provavelmente ela vai ocasionar uma trinca de pino a pino nessa faca, principalmente se você não usou cola, usou pinos rebitados, ela vai ocasionar. A gente vê isso nos parafusos, que mesmo a gente fazendo uma furação antes de passar o parafuso, de tanto das intempéries, né, ela acaba trincando. Então é comum. Esse é o diferencial das madeiras de lei. Esses óleos naturais delas evitam que isso aconteça, tá? E daí vem a questão, aonde encontrar essas madeiras? Quando eu comecei, eu apanhei muito, e tanto que hoje eu tenho um estoque aqui até grande de variedades por conta dessa dificuldade. Era difícil eu encontrar madeiras, e aí eu ia em madeireira. Diversas madeireiras em São Paulo, próximo do meu pai, e do caminho todo aqui para casa, eu passava em madeireira,
E aí quando você chega lá, geralmente não tem o que você quer. Aí você faz o quê? Você vai pro rapaz que corta lá e fala, pô, eu faço faca, assim, assim, assado. Já começa que aí o preço já muda, né? Eu quero uma tábua de, sei lá, 20, 30 reais, já vai pra 50. Então você já vai lá pro rapaz que corta e fala, pô, eu faço faca assim, assim, assado. Aí eu precisava de umas tábuas, de umas madeiras mais desenhadas e tal, e mais bonitas, e também mais resistentes, aquelas madeiras que você corta. Então geralmente você vai conseguir o quê? IP, Cumaru, que são madeiras, Jatobá também, que são utilizadas muito para deck, a galera usa para fazer deck e tal, sucupira, para fazer batente de porta, porque são madeiras que por conta desses óleos essenciais dela já também ajudam na vida útil dessas madeiras. Então você encontra muito disso. E eu comprava, vou pegar aqui um exemplo para vocês. Essa aqui, por exemplo, ó, é uma tábua de deck. Comprava em madeireira, certo? E aí, geralmente você compra, eles não cortam um pedacinho só assim dessa tábua. Eu comprava elas com 2 centímetros. E aí tinha que ter uma precisão muito grande na serrinha para dividir o par de talas aqui. Eu trabalho mais com par de talas, né? Então tinha que ter uma precisão muito grande na serrinha para conseguir dividir certinho para ficar 1 centímetro cada tala. Já começa aí a dificuldade. E aí o camarada vai separar umas tábuas para você lá, às vezes de 1 metro, 2 e tal. E você não pode chegar nele e falar, pô, eu quero só esse pedacinho aqui. Então às vezes você tem que comprar uma tábua inteira por causa de um pedaço que tinha um nó, que era o que te agradava. No caso é o que aconteceu com essa tábua aqui. Aqui ela não tem muitos nós, né? E aqui ela tinha um nó que era o que me agradava. Usei para fazer 2 cabos e a tábua ficou, né? E daí, fora isso, mas é claro que depois você pode aproveitar para outras coisas, né, e tal, mas é um desperdício de tempo e dinheiro. E fora isso, tem a questão dos cantos abaulados, ó. Que esse cantinho aqui você perde, você não consegue usar para fazer uma faca, né? Porque quando você vai dividir o par da tala, fica até difícil você apoiar a faca para cortar, para desenhar, o formato cortar é ruim. Então, eu tinha esse tipo de dor de cabeça. E para você encontrar em blocos, era praticamente impossível. Aqui na minha região, né? Praticamente impossível. Não consegui. O que eu achei de bloco uma vez só, que aí no caso foi sarrafo de 5x5, foi de roxinho, nunca mais achei. Tá? Então era muito complicado achar bloco, eu tinha que comprar realmente disso daí e dividir um par de talas com muita dificuldade. E também tem um outro detalhe, que é quando você comprava de batente de porta. Eu vou pegar ali para mostrar para vocês. Ó, então essa daqui é uma peça, que eu não sei se ela é batente de porta ou se ela serve para piso. Eu sei que é de sucupira, sucupira preta. E ó, olha o desperdício que eu tenho nessa madeira, galera. Quando eu paro pra pensar, eu chego a ver o absurdo de burrice que eu tinha, tá? Ó, aqui eu perco essa parte da madeira. Aqui eu perco a parte do encaixe daqui de dentro, eu acho que isso aqui era um piso. E fora isso, quando eu vou cortar, eu tenho que cortar para fazer uma faca, 2 pares de tala. Não posso cortar um só e dividir no meio, porque ela tem esses sucos aqui, ó, que vai quase até na metade. Quase até na metade não, vamos colocar 1/4 aqui da espessura. Então eu não conseguia trabalhar por conta disso. E fora o que eu falei, eu tinha que procurar pedaços nessa placa aqui que fossem esteticamente bonitos para utilizar no cabo da faca. Isso era um pé no saco, tá? Então você encontra em madeireiras, madeiras de lei, se você tiver muita paciência e disposição para fazer tudo isso que eu falei. Isso que eu tô falando para vocês é o que eu realmente fazia, tá? Dá tudo esse trabalho aí. E depois, com o tempo, eu conheci a Gavião. Tanto que hoje é um dos patrocinadores aqui do canal. Como vocês estão vendo aqui no cantinho do vídeo, eu costumo adquirir mais blocos, tá? Existem outras empresas que vendem também madeira para cutelaria, assim, em bloquinhos. Mas não só pelo De Angelis ser a Gavião ser um patrocinador aqui do canal. Eu não digo isso só por isso, né? Mas realmente a qualidade dos materiais e do atendimento da Gavião é muito grande. Então eu passei a adquirir com eles, tá? Aqui tem um exemplo. São madeiras selecionadas com o corte correto. Um corte que, por incrível que pareça, ajuda no acabamento da faca. Por quê? Quando você... o De Angelis, geralmente ele costuma fazer o corte das madeiras assim, ó. Vou pegar aqui um outro exemplo do jacarandá violeta. Vocês veem que os veios estão alinhados. Ó, essa daqui também, ó, lixa 220 polimento.
Isso ajuda no acabamento da madeira, da tala ou do seu cabo que seja espigado da forma que seja. Por quê? Quando você faz o lixamento da forma de comprimento dos veios, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Os veios vêm de assim e ali na lixadeira eu pus de assim, ó. E isso gera uma agilidade no acabamento que vocês não têm noção, tá? Por quê? Você não vai cruzar. Por exemplo, se os veios estão assim e você lixa de assim, ó, demora muito mais para você conseguir chegar no efeito desse daqui. Porque ele vai cruzar as riscas com as riscas, os veios naturais da madeira. Ele vai cruzar assim, e isso gera uma demora muito maior no acabamento. Então, eles têm um capricho no corte do bloco para eles conseguirem... É claro que não são todos, né? Tem alguns que vêm com nós e tal. Por exemplo, essa madeira aqui, que é um jacarandá do campo, ela tem alguns nós e tal. Então, esse padrão meio que a gente falou agora, muda, tá? Mas, a beleza é muito maior também, né? São prós e contras, né? Mas, quando você tem um bloco assim, a agilidade para você dar o acabamento nessa peça é muito maior, tá? Então vocês veem aqui que... aqui eu não sei se vai pegar na câmera, mas geralmente nessa parte aqui vocês conseguem ver os raios da madeira, que seria o centro, assim, né? Da árvore. Aqui dá pra ver bem. Essa aqui é a parte do brancal, né? Um pouco fora do cerne, que dá um efeito muito bonito no cabo. Então vocês veem aqui que provavelmente era um tronco assim, ó. E foi dividido esses bloquinhos do tronco. Então isso, por incrível que pareça, gera uma agilidade muito grande no acabamento. E fora, né, você ter a facilidade de você comprar, deixar pronto, já serem madeiras selecionadas, elas virem para você seladas. Aqui o De Angelis, ele sela elas com parafina. Isso aqui gera uma proteção muito grande pro bloco. E é muito legal todo esse cuidado, né? E fora isso, uma das coisas que eu mais gostei, que quando você entra nas redes sociais, vou deixar aqui no cantinho enquanto eu tô falando, vou mostrar pra vocês. Nas redes sociais lá da Gavião, tem várias promoções, o Unimesh tem. E você também consegue ver trabalhos de vários cuteleiros. E com isso, você consegue ver como que é a madeira que você está adquirindo ali depois de pronta, né? Depois do cabo já seco, polido e tal, que às vezes muda um pouquinho de coloração, né? O tom da madeira. Vocês veem aqui, ela tá como vem, né? Ela cortada, ó, e aqui polida. Você vê que os veios, eles acendem, né? Digamos assim. Então você consegue ver isso, né? E trabalhos de outros cuteleiros lá, isso é super legal. O De Angelis sempre está atualizando, sempre está fazendo postagem nas redes sociais. Então assim, eu super recomendo, não só por conta da qualidade, né, dos blocos, eles são madeiras selecionadas mesmo, e também por conta da facilidade. O que você vai pagar num bloco, aí você fala, pô Lucas, mas às vezes o que eu vou pagar num bloco, sei lá, que seja R$18, sabe, com frete e tal, R$18 num bloco, com frete. Às vezes compensa muito mais do que você comprar. Você fala, pô, mas na madeireira eu comprava uma tábua de 1 metro. Mas pela qualidade, a facilidade que você vai ter de trabalho, a espessura que ele manda, eu costumo comprar bloco, por quê? Eu consigo ter uma facilidade maior no corte do meio, né? Mesmo que se eu errar, comer torto pros lados, se eu não me engano são 3 centímetros de espessura que ele manda, é isso mesmo, 30 milímetros, fica muito mais fácil de você fazer o corte no meio, né? Então assim, são facilidades, né, que isso vem no nosso tópico 3, que você tem aí para você comprar esses blocos, né, do que eu digo onde encontrar. Então você pode encontrar madeiras de qualidade, madeiras de lei, em madeireiras sim, tá? Porém, não são madeiras já destinadas com corte correto, etc, para cutelaria. Diferente das madeiras da Gavião Madeira. Quando você entra lá em contato com o De Angelis ou nas redes sociais, você já tem ali o que você precisa realmente em mãos, beleza? Então é isso daí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Falei bastante, tá? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido tudo aí o que eu falei. Mais pra frente eu vou estar fazendo mais vídeos sobre madeiras, acabamentos e etc, tá? Inclusive lá na Gavião tem novidades lá, tem blocos híbridos, etc. A gente vai estar falando mais disso mais pra frente. Aguardem, beleza? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, forte abraço.